Hoje eu quero ajudar você que tem por objetivo atender melhor os seus clientes. Olha só, imagina, o cliente está lá na casa dele e ele tem uma necessidade de comprar, por exemplo, ele quer comprar uma bolsa para a esposa dele de presente. Então o cara sentiu, falou, poxa, eu quero comprar para minha esposa uma bolsa. Aí ele vai na loja comprar bolsa para a esposa. Aí ele imagina que ele chega numa loja com uma referência, ele entra nessa loja e a moça que vem atender ele vem toda despenteada ou com o cabelo preso de qualquer jeito, sem uma maquiagem adequada, com um semblante de cansado, de cansada e indisposta. Imagina essa pessoa chegando para atender esse cliente que foi no interesse de comprar a bolsa. Cara, imagina como que esse cliente se sente. Imagina se fosse você, que saísse da sua casa para ir comprar uma bolsa para tua esposa e aí a vendedora te abordasse dessa forma. O que você faria? Você iria embora? Você de fato perguntaria para ela se tem a bolsa? Ou você daria um conselho para ela? Ô moça, você parece que está chateado? O que você faria, cara? Como você reagiria nessa situação? Você percebe que é uma situação muito desafiadora para nós como clientes lidar com uma coisa dessa? Então, se você está assistindo esse vídeo e você é uma atendente, você é um vendedor, você é uma pessoa que aborda ou se relaciona com o cliente de uma forma direta ou indireta na empresa que você trabalha, exatamente o contrário das características que eu dei da atendente, da vendedora, você precisa fazer. O que isso quer dizer? Significa que você tem que estar com uma boa aparência. Significa que você, se for homem, tem que estar barbeado, cheiroso, não pode estar fedendo catinga, suado. Se você é mulher, você tem que estar cheirosa, elegante, bonita. Você não precisa ser rico, estar com as melhores roupas do mundo. Não, você só precisa estar limpo, organizado. Mas acima de tudo, você precisa querer atender seu cliente. Se você não gosta de atender cliente, você não pode trabalhar como atendente. Então, a melhor maneira para você atender bem o seu cliente, primeiro passo é tem que querer. Se você não quer, não faz sentido você continuar assistindo esse vídeo. Não faz sentido você trabalhar onde você trabalha hoje como atendente. Critério absoluto para ser um atendente. Você precisa querer lidar com o cliente. E lembra sempre do seguinte, você e eu vivemos para resolver problema. O teu cliente tem um problema e você precisa resolver. Você precisa encarar a situação e resolver o problema do teu cliente. Mas como que você vai saber o problema que o teu cliente tem? Ele precisa dizer. Então, muitos atendentes, eu percebo que tem uma necessidade de falar, sai falando o tempo todo e não ouve o cliente. Então, você precisa ouvir o teu cliente. Então, você precisa querer. Depois, você precisa perguntar, precisa ouvir teu cliente. Depois, você precisa estar organizado, alinhado, porque as pessoas compram a tua imagem, as pessoas compram a tua aparência. Então, se você quer atender bem teu cliente, você precisa estar bem, cara. Você precisa levantar de manhã satisfeito, grato com a sua vida e disposto a atender seus clientes, porque senão não faz sentido. Então, é critério absoluto para se atender bem o cliente. Você primeiro precisa querer. Depois, você precisa estar arrumado, alinhado, orientado. Você precisa conversar com o teu cliente. Os clientes têm que te dizer, você tem que ouvir as pessoas falarem. É muito comum as pessoas não serem bons ouvintes. Então, se eu fosse resumir em 2 palavras, se eu fosse resumir em 2 pontos, melhor, esse vídeo todo, eu resumiria dessa forma. Ouça o teu cliente, isso quer dizer, se interesse de verdade pelo teu cliente. Converse com ele, entenda a necessidade, entenda a dor, veja o que ele quer, pergunta para ele. Se você não entendeu, pergunta. Sabe, se apresenta falando teu nome, pergunta o nome dele, se conecta com as pessoas, cara. Esse ponto, ele é indispensável para a gente ter um bom atendimento. Entende? Então, esse é um dos pontos indispensáveis. E o segundo, você precisa querer. Você precisa querer fazer. Se você não tem vontade de lidar com gente, você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a trabalhar com atendimento. Mas se você escolheu trabalhar como atendimento, você de fato precisa fazer esse trabalho com excelência. Então, faça isso querendo e se interesse genuinamente pelos seus clientes, sorrindo, sendo agradável, sendo gentil, para que dessa maneira os seus clientes queiram voltar. E de verdade, cara, eu falo por experiência própria, o cliente é teu que atende. O cliente não é só da empresa. Existem muitos clientes que são fidelizados a uma marca, mas normalmente os clientes fidelizam aos vendedores, aos atendentes. Então, crie isso com os teus clientes. Crie esse relacionamento, crie essa proximidade,
para que os clientes queiram você e não só a marca. Se for isso, você consegue levar os seus clientes onde você for. E de verdade, falando como empresário, falando com pessoas que estão do outro lado da mesa, que tem uma empresa, que tem negócio, você que já tem cliente, você custa mais caro. Você tem muito mais valor. As pessoas, os empresários costumam pagar mais caro, pagar um salário mais alto para os atendentes e vendedores que já têm os próprios clientes. Muitos vendedores são contratados pela base de clientes que eles têm. Por isso, normalmente, alguns vendedores que são fora da curva vendem mais, porque eles se relacionam com o cliente. Pensa nisso, cara. Se você sair da empresa hoje que você atende, os seus clientes te acompanham ou não? Se os seus clientes não te acompanham, é porque você não está sendo uma referência para os seus clientes. Você precisa se relacionar com os seus clientes para que eles sejam teus, para que você consiga, de fato, ter um relacionamento de confiança e respeito com os seus clientes. Pensa nisso. Fechou? Manda esse vídeo aqui para as pessoas que você considera que precisa ouvir ou que merece ouvir essas dicas de como se tornar um atendente de excelência.